finalidade da redenção por meio de Cristo Jesus. Deus em Cristo fez isso em nossas vidas e quer fazer isso em muitas vidas que estão aqui e talvez algumas que estão nos ouvindo nesta noite. Nos dá a redenção, nos libertar. Mas liberta através de um pagamento. E o pagamento da libertação foi o sangue do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então nós estamos expostos ao mercado, alguém aparece, alguém se apresenta e nos retira por meio de uma compra no mercado, e depois que o escravo é retirado, o escravo vem ainda amarrado, e depois que ele é retirado do mercado, aí ele é desamarrado, é solto as amarras dele, e ele se torna livre de fato. E é isso que nós somos hoje, livres de fato. Glória! Nós somos livres de fato. Nós não somos livres porque a teologia da prosperidade, porque a teologia do relativismo, porque a teologia que nós ouvimos e que foi nos ensinado diz que Deus simplesmente enviou Jesus Cristo para nos salvar e foi só em palavras, mas houve um cumprimento. Jesus de fato veio à terra, Jesus de fato cumpriu a sua missão e ele desenvolveu algo importante na nossa vida que foi de nos resgatar. E na visão da redenção de Deus, Deus agora ele tem uma visão, ele entende as coisas e ele sabe como lidar com os nossos pecados. Deus sabe como lidar com os nossos pecados. Talvez nós não saibamos lidar com os nossos pecados, com os nossos problemas, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, mas Deus sabe lidar com tudo o que está acontecendo em nossa vida. E Deus trabalha, Deus luta, Deus trata, Deus se ocupa com o sofrimento e com a angústia da humanidade. E a humanidade, como nós também estávamos inseridos, éramos vítimas e escravizadas do pecado. Infelizmente, algumas pessoas que às vezes estão dentro da igreja e às vezes se consideram vítimas, se sentem vítimas, se subjugam sob um fardo, um jugo de vítimas. E algumas pessoas que falam assim, coitado do irmão, coitadinho da irmã, coitado de fulano, coitado é do diabo, coitado é do inferno, coitado é de todas as formas das trevas que já foram destruídas, porque a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Nós não somos mais pessoas que temos que levar esse título de coitado ou vitimado de uma situação. Nós somos abençoados, resgatados, redimidos, purificados, comprados com o sangue do Cordeiro, tratados, libertados, preparados, ungidos, santificados. E temos uma proposta. E a proposta que Deus fez por meio de Cristo é nos dar a vida eterna. É de nos levar ao céu. É de arrebatar a igreja. É de levar o povo lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro para andar para Jerusalém. A igreja tem que ter o júbilo, o amor, o louvor, a adoração, porque lá no céu nós vamos continuar a glorificar como estamos aqui na terra. E é bem verdade, meu irmão, quando nós entramos na casa do Senhor, que há este momento tão especial do louvor, muitas pessoas talvez não sentem alegria, não sentem-se à vontade, umas ficam envergonhadas, outras se excluem do momento, outras dizem, não, esse momento não é para mim, mas esse ministério ele vai continuar lá no céu. Nós estamos, como eu falei, ensaiando aqui na terra, porque lá no céu nós vamos dar continuidade, glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja tem que se preparar aqui na terra, ela tem que se animar aqui na terra, ela tem que se perpor esse ano preparado aqui na terra, porque se nós descemos aqui na terra, o céu está preparado para nós. Se descemos aqui na terra, o céu está
Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus compreende. E agora Deus sabe diferenciar. E Deus faz agora. E Ele sabe discernir entre o certo e o errado. Talvez nós não saibamos discernir o que é certo e o que é errado. Mas Deus sabe discernir e separar o que é certo e o que é errado. Talvez nós não tenhamos a capacidade de separar o joio do trigo. Mas Deus sabe separar o joio do trigo. Talvez não temos condição de separar os peixes podres dos peixes bons. Mas Deus tem sabedoria e capacidade para separar o que presta e o que não presta. Talvez não sabemos como lidar com os nossos sentimentos, com as nossas lutas. Mas Deus é poderoso para nos Talvez você não saiba nem porque você veio aqui hoje. Talvez você foi trazido por Deus, pelo Espírito Santo. Senhor, eu vim aqui. Fala alguma coisa por mim. Faz alguma coisa que eu não sei nem mais o que eu pedi mais. Talvez ele escutou toda a forma de discurso, de verbalização para Deus. Mas a palavra de Deus é essa. Ele nos justificou. Ele nos resgatou. Ele nos purificou. Ele nos comprou com sangue. E nos garante a vitória. Glória a Deus. Deus poderoso. E é uma revelação importante aqui, irmãos. Pela revelação da redenção e do poder da cruz. A cruz, como nós sabemos, é um símbolo e um instrumento de morte. Os romanos crucificavam, naquela época, como foi crucificado Jesus Cristo, salteadores, bandidos, criminosos, pessoas que estavam à margem da lei. E aquilo era algo muito terrível. Algo muito tremendo que nem os judeus tiveram condição de fazer, mas entregaram para os romanos fazer. E esse símbolo de sacrifício, renúncia e de abnegação foi na cruz que Deus trouxe a luz dos nossos entendimentos. É através da cruz, quando eu olho para a cruz, quando eu miro para a cruz, quando eu fixo meus olhos para a cruz, quando eu olho para o autor e consumador da nossa salvação na cruz, a minha mente, o meu entendimento começa a ser aberto pela palavra de Deus. Eu começo a entender o propósito da minha existência aqui na terra. Eu começo a entender o meu propósito da minha existência e do meu serviço aqui na obra de Deus. Eu começo a entender por que Deus me chamou para essa obra. Eu começo a entender por que eu estou aqui nessa igreja. Eu começo a entender por que Deus me chamou para o ministério. Eu começo a entender as coisas de Deus, porque através da cruz eu recebo revelação do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dar revelação para ninguém se não for por meio do Espírito Santo e da sua palavra. E Ele nos trouxe entendimento. Ele nos deu conhecimento. E ali Ele nos mostra, Ele mostrou para nós que nós podíamos ser salvos. Nós não tínhamos condição nenhuma de estar aqui. Mas quando nós olhamos para a cruz e vimos Jesus crucificado, e Ele lá no Gólgota derramando sangue por nós, e dizendo: Pai, está consumado. Pai, entrega o meu espírito. Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Neste momento, quando eu olho para isso tudo pela Bíblia, o meu entendimento se abre por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo fala para mim e fala para você: você pode ser salvo. Há um caminho para a nossa salvação. Há um caminho para nós sairmos do conflito. Há um caminho de vitória. Há um caminho de bênção. Há um caminho de resgate. Há um caminho de misericórdia. Há um caminho de justiça. Há um caminho de fé. Há um caminho